Estamos chegando para mais um programa Conversando com Antônio Vecchi, que hoje tem o privilégio de receber Fabrícia de Souza, uma mulher executiva de vendas, com atividades políticas, sociais e com quem nós queremos conversar sobre inúmeros assuntos referentes ao dia a dia da mulher, dos negócios, da política e, sobretudo, da preocupação com o outro. Fabrícia, é um privilégio te receber e esteja à vontade para que nós possamos hoje ter uma conversa bem franca, aberta, sobre vários assuntos aí que tenho certeza que os nossos telespectadores vão gostar muito. Tudo bem com você? Tudo bem, agradeço ao convite, né? É um prazer estar aqui, né? E vamos conversar um pouco de diversos assuntos, né? Exato. Porque a gente, como anda na rua, tem bastantes assuntos para ser abordados. Isso aí. Então vamos começar por aí, Fabrícia. E você, como atua numa das áreas que para mim é da que mais pulsa, que mais tem vida, que é a área comercial, né? A área comercial ela é uma escola por si só. Como foi, né, impactada as suas atividades ali com a pandemia? Como é que você conseguiu não vencer, né? Como houve o fechamento dos negócios aí e retomar as atividades? Como é que foi essa trajetória, que não é curta, já é quase um ano e meio, para mais de um ano e meio? Para mais de um ano e meio. Isso. No começo não foi muito fácil, né? Não foi muito fácil, mas depois foi se enquadrando, porque a área que eu trabalho, que eu atuo, é mais para vendas e o alimento ninguém deixa de comprar, né? É verdade. O café, né? No caso que Se tomou até mais, né? Café. Até mais, muito mais, né? Foi muito. Até esse ano a gente bateu o ranking de vendas, né? Porque o pessoal em casa daí consome mais. Eu creio que o que cresceu mais no nosso município aqui, pelo menos, foi os mercados, né? E para você, então, em que pese, né, teve aquele problema de estar fechado, alguns pontos de compra, etc., a internet e outros meios conseguiram suplantar aí a questão e conseguiu vender, inclusive vender mais, né? Vender até mais. Isso. E a internet e os meios tecnológicos impactaram na tua atividade a partir de lá, ou continua mais ou menos com a mesma forma de fazer os negócios? Continua na mesma forma de fazer. Isso, né? E o que você sentiu, assim, né? Porque a pandemia, ela veio e trouxe para alguns segmentos, sobretudo da alimentação, né? Nós temos dito, né? E da saúde, parece que, digamos, se foi de vento em popa, né? Mas outros segmentos, eles não tiveram, digamos assim, puderam observar o mesmo andar, ter os mesmos resultados. Das tuas caminhadas por aí, o que mais assim te impactou, Fabrício? O que me impactou foi o fechamento de muitas lojas, né? Pequenos lojistas, né, que tiveram que fechar as portas por causa da pandemia. Foi muito triste ver isso, né? Porque as pessoas daí tem que procurar outro segmento, outro trabalho, porque não conseguiu se manter por causa da pandemia, né? É verdade, né, Fabrício? Assim, bem ou mal, né, nós tínhamos então uma pleiade muito grande de pequenos negócios, pequenas empresinhas, né, que de uma forma ou outra elas mantinham empregado pessoas, existiam e mantinham empregado pessoas que conseguiam com aquele salário que recebiam se manter a família e até, né, caminhar alguns passos, né? Perder isso sempre é, né, Fabrício, um problema sério, né? Perder a fonte de renda. Isso você seríssimo. também... Até a gente tem alguns grupos que pedem doação, né, de alimento e tudo. Isso foi bem impactante. A falta foi demais nas casas, nas famílias, né, que precisavam de alimento. Ainda está sendo ainda. Ainda tem alguns que não estão conseguindo retomar o normal ainda da vida, sabe? Porque não está fácil arrumar um trabalho. Como é que eu posso te explicar? Tem empresas grandes que não estão contratando ainda como sempre contrataram, sabe? Daí é bem difícil. Foi bem difícil essa pandemia por isso, pela alimentação. É uma coisa que a gente que já passou necessidade, a gente se preocupa muito em ajudar o próximo, né?
Isso que a Fabrícia pontua aí é muito importante, né? Nós tivemos o fechamento de inúmeros pequenos negócios, né, que de uma forma ou outra mantinham pessoas vinculadas, produzindo naquele tempo ali operacional, produtivo, etc., né? E essas frentes, quando fecham, ao reabrirem, né, quase todas elas reabrem num novo patamar operacional, exigindo que as pessoas também tenham, né, adquirido novas competências para trabalhar, né, nova formação. E isso é um problema sério, né, Fabrícia? Porque nós não só tivemos as pessoas perdendo renda, como também em face até do fechamento da escola e dos locais de formação, né, o afastamento daqueles que precisavam buscar uma qualificação. Você sentiu isso também? Sim, muito, muito, muito. Para ser um promotor de vendas, hoje tu tem que ter um ensino médio completo, né? E até para vender, para ser um vendedor, tu tem que ter uma faculdade. E trabalhar em loja também, tudo agora tudo vai ser assim, vai ser com mais formação. E daí como é que fica, né? E tu me diz uma coisa, eu não vou falar com as mesmas palavras que o senhor, né? Porque o senhor é um doutor. Não. É um doutor. Mas assim, ó, como que um pai de família vai retornar aos estudos se não consegue alimentação, não tem alimentação, né? Como que uma criança vai para a escola se não tem alimentação? Tudo gera no lado, como é que eu posso te explicar? É que a alimentação, a oportunidade, isso caminha junto, né? Assim, e o salário, né? Então, isso que você fala, ela é fundamental. Então, nós tivemos, né, um Estado que estava em equilíbrio, né? Bem ou mal, a gente vivia numa situação de equilíbrio, né? Ali, fazendo conta, fazendo um ajuste para poder fechar a final do mês, né? E isso era uma grande parcela da população, vivia assim. E do outro lado, né, nós tínhamos algumas iniciativas isoladas dos poderes públicos para ajudar, né, digamos, escola, alguns cursos técnicos, etc. Isso tudo, lá pelas tantas, acabou, né, ficou parado, né? E, por outro lado, nós tivemos, então, pais de família que perdem emprego, né, ou seja, perdem a renda, a condição de dignidade de manter família, e, ao mesmo tempo, lhes é exigido aperfeiçoamento, né? Cuidar da qualificação. Como vai se qualificar se não tem, né? Esse é o grande desafio. E você também sente isso, né? Que está faltando iniciativas, e elas deveriam ser públicas. Eu sei que a sociedade civil também tem algumas, né? Para ajudar na qualificação. Na qualificação tinha, eu falo antigamente, porque há tempos atrás, né, tinha curso. Esses cursos que davam gratuito, tinha de caldeireiro, soldador, tudo no Senai. Agora, hoje, eu não vejo mais isso, sabe? Porque quem traz a maior renda para dentro de casa é o homem, né? Não sei se ainda permanece, né, Fabrícia? Mas ainda... Na minha parte, ainda sim. Porque a mulher tem assumido cada vez mais, né, protagonismo na sociedade. Isso até eu quero discutir um pouquinho com você também, né? Como é que você hoje tem visto o papel da mulher na sociedade, né? Você que é uma mulher atuante, né, em várias frentes, né? Como é que tem sentido isso? Com certeza não foi a mesma coisa que foi lá com a tua mãe, né, Fabrício? Não, é diferente. É diferente? Bem diferente. Agora a gente tem mais voz, né? A mulher tem mais... A minha mãe era para frente, né? Era para frente, ela tocava barco, procurava trabalho, isso e aquilo. Agora, como é que eu posso te explicar? É difícil conversar contigo. Não, que fica tranquilo. Agora, que é novo tempo, né? Hoje parece que a sociedade está mais aberta, né? Está muito mais aberta. Propensa... Eu posso trabalhar onde que eu quiser. Pode, né? Sim. E é respeitada, né? Sim. Tem alguns ainda redutos um pouco mais machistas, vamos chamar assim. Sim. Mas, no geral, nós podemos dizer que a mulher vem caminhando a passos largos em direção... Em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Tem muito por fazer ainda, é óbvio que temos, né? Mas é uma caminhada, né? São conquistas diárias, né? Você concorda com isso? É isso mesmo que está acontecendo? Agora, até eu agora estou estudando, né? Porque na minha época eu não tive oportunidade, eu tive, mas só como
a trabalhar, morar em casa de família, daí a gente não tinha, tu sabe, sim. a gente não tinha conciliar tudo isso, esse não é direito fácil. de trabalhar e estudar. Eu estou estudando agora, né? E eu vejo muitas pessoas, aonde que eu estudo, que já tem mais idade, tentando buscar algo melhor, né? Mas não é fácil. Não, eu sei que não é, Fabrício. É difícil, é complicado. E, para além de tudo isso, também, a própria oportunidade que nos dão, às vezes, ela está muito aquém daquilo que ela deveria ser, né? Então, a gente também está gastando recursos hoje para, digamos assim, tentar qualificar pessoas, né? Formar elas, né? Mas já numa formação muito aquém daquela mínima que precisava ter, né? E isso é um grande problema. E isso, inclusive, conspira contra os trabalhadores brasileiros, né? Tu vai ver assim, nós temos milhares de estudos demonstrando, né, que a produtividade do Brasil, da América Latina, ela está muito aquém daquele mínimo que ela deveria estar. Ou seja, assim, um trabalhador americano, alemão, desses países chamados do primeiro mundo, eles têm uma produtividade tamanha que eles conseguem gerar parte daquele excedente, né, do ganho, para poderem ficar também com uma parcela disso para si. Ou seja, eles conseguem, né, com muita dificuldade, óbvio, né, mas progredir e ampliar a sua renda, a sua participação na renda. No Brasil, não, né, a formação deficiente, na falta de tecnologia, ela faz com que o trabalhador brasileiro, que é um gigante, que é um herói sobre todos os aspectos, ele não consiga ter a mesma produtividade de um trabalhador dos países chamados de primeiro mundo. Não porque ele não seja competente, é que a formação que ele recebe é deficiente e o próprio parque empresarial que ele atua não tem a tecnologia necessária. E isso faz com que ele não consiga, ano após ano, ele não só não consegue ampliar sua renda, como ela diminui. Quer dizer, se você for verificar nos últimos anos, o trabalhador brasileiro, sobretudo daqueles que não estão sindicalizados, ou que participam dos chamados assim, clusters de ponta, ele perdeu renda. Ao passo que o sistema financeiro ganha renda. Eles batem todo ano, aí eles conseguem ter bônus, dividendos, porque eles trabalham cada vez com menos pessoas, nós trabalhando para eles, né? Nós fazemos grande parte do serviço bancário, somos nós que fazemos, né? E isso tudo o banco incorporou, então é um dos segmentos que tem rentabilidade para pagar bônus para os seus empregados, o nosso não. E aí vem na linha disso que você fala, a formação, né, Fabrício? Você, como eu, né, que moramos aí, não nos grandes centros, mas e conhecemos a periferia, a gente constata, né, que a juventude precisaria ter, né, mais oportunidade com formação. Né? Você acha isso? Eu quero fazer alguma coisa assim de voluntariado, né, para incentivar as crianças a estudar, os jovens, os 16, 17 que pararam de estudar. Todo o rapaz que eu encontro em qualquer loja que eu vou atender, eu falo, tu está estudando? Não. Vai estudar. Se tu precisar que vá contigo te matricular, tem Delfina aqui de noite, tem que estudar. Tu precisa, porque cada vez tem mais jovens que param de estudar para poder trabalhar. Isso não pode acontecer. Eu acho que as empresas também, o supermercado da cidade também tem que incentivar os jovens a estudarem. O estudo é fundamental. Fundamental. Para usar um termo aí que tu usou, supermercado, eu sempre costumo dar um exemplo, né? E você frequenta, né? Aí, até pela sua atividade. Quando nós entramos, caro telespectador, pela porta da frente de um supermercado e nos damos conta de tudo aquilo que está exposto ali, teoricamente, né, mais da metade, eu diria até que uns 70%, 80%, dependendo do mercado, das receitas do mundo estão ali. E por que elas não acontecem no nosso dia a dia? Porque a nossa limitação em fazer a escolha dos produtos, sabe? Né, em tese, tu pode fazer qualquer grande prato desse que tu olha na TV, estava ali dentro do supermercado. Sim. Mas nós entramos lá e pela nossa formação, pela nossa cultura, pelas nossas experiências,
A gente escolhe aquela meia dúzia de produtos, tão somente aquela, para fazer os mesmos pratos que a gente vem fazendo há tempo. Sim, podendo ter Podendo fazer milhares de outros pratos. Mas aquilo ali, ele decorre da nossa, digamos assim, incapacidade ou nossa falta de percepção de todas as oportunidades que estão ali. E ela decorre também da nossa, digamos, limitada cultura, experiência que temos, né? E faz com que a gente olhe para uma prateleira cheia de ingredientes e de iguarias e a gente não consegue ver o prato aquele que está lá na TV sendo passado numa revista, mas ele está ali. A questão toda é selecionar os ingredientes e colocá-los em harmonia, né? Sim. É isso mais ou menos o que acontece com a juventude. A juventude, ela quer trabalhar, ela quer prosperar, ela é de boa índole e tudo. O que nós precisamos é incutir neles, né, essa, digamos, tendência, né, essa necessidade de eles cuidarem da sua formação. Sim. E dar a oportunidade. Tu concorda com isso? Sim. Eu acho que é por aí, né? É por aí. Eu falo, o meu marido, ele tem formação, né? E ele procura ler. Ele disse para mim, Fabrício, que tu puder ler, tu leia para tudo que tu lê vai, né? Não vai ser em vão. E eu tô passando isso para a gurizada. Tô falando, vamos estudar, vamos ler, pega um livro, vai ler, porque a rede social tá tirando muita. Eu acho não sei se eu posso falar, mas é quase certo que a rede social veio para ti. É, né? Porque antes era livros, né? Outras coisas jogava no final de semana. Agora ninguém mais faz nada, é só na rede social. Então eu acho que no final de semana tem que pegar, ler um livro, ou de tardezinha. Agora eu estou tirando também 1 hora para fazer a leitura de um livro. Estou lendo um livro bem interessante agora. E tem que incentivar. E os patrões, né, podem incentivar também os jovens a estudarem. Porque não adianta só ter o serviço braçal. O que adianta? Depois lá na frente, né? É verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui e prometemos voltar logo a seguir com esse papo gostoso aqui que estamos tendo com a Fabrícia de Souza.